Muito bem, será que quando a gente dorme o cérebro ensaia o que aprendeu durante o dia? Aprendizado Barbara Oakley tem uma dica boa para isso. Right before you go to sleep, Pouco antes de ir dormir, 2 ou 3 minutos antes, tente lembrar dos aprendizados em que você está tendo dificuldade ou que quer entender ou recordar. Ao pensar neles, você está sinalizando para o seu cérebro para fortalecer essas conexões. E é possível que, pela manhã, você esteja mais perto de entender aquele conceito. O motivo é que o sono é um momento crucial para o cérebro consolidar o que aprendeu durante o dia. what happens at night? Durante a noite de sono, o cérebro vai fazer espirais centenas de vezes com as conexões sinápticas do aprendizado e torná-las mais fortes. Ou seja, durante a noite acontece um reaprendizado, em que as conexões são amplificadas. Muito bom. E aí? O que eu vou falar? E aí? Eu vou dar minha opinião aqui baseado no pouco que eu estudei sobre neurociência. É verdade que o sono é um componente muito importante do nosso aprendizado. Um dos pesquisadores que mais contribuiu para a área de como o nosso cérebro aprende é o neurocientista francês chamado Stanislas Dehaene. Tenho certeza que eu estou pronunciando errado o nome dele, mas é assim que eu sei pronunciar. Ele inclusive tem um livro chamado How We Learn. Eu não sei se já está traduzido para português esse livro, mas em inglês você consegue encontrar, acho que na Amazon. E nesse livro ele explica 4 pilares para o nosso aprendizado. E um desses pilares é o sono. O pilar número 4 é o sono, é atenção, engajamento ativo, feedback de erro e sono. Então, de fato, se você não tem um sono de qualidade, a sua aprendizagem fica muito prejudicada, principalmente no que diz respeito àquelas memórias explícitas, que são memórias que a gente sabe que sabe, diferente das memórias implícitas, que geralmente são procedimentos, associações, hábitos, como dirigir um carro, por exemplo. São memórias que você automatizou, né? E você consegue fazer de procedimento mesmo, né? Pegar uma panela, botar no fogão, etc. São também memórias, mas as memórias explícitas, que é estudar para um concurso, enfim, lembrar de eventos históricos, etc., depende muito, muito, muito do sono. É um sono de qualidade e isso é nítido em vários estudos experimentais. Tem vários estudos, tem um em especial publicado na revista Sleep, inclusive é o estudo mais citado da revista Sleep, que é uma revista, como o próprio nome diz, sobre sono, né? Acho que isso ficou evidente. É um estudo mais citado lá, que é um estudo experimental que os pesquisadores levaram a rapaziada para os voluntários do estudo para um laboratório, e eles fizeram mais ou menos o seguinte: eles deixaram um grupo dormir 8 horas, um grupo dormir 6 horas, um grupo dormir 4 horas e um grupo virou à noite. Eles fizeram isso por alguns dias, claro que intercalando, deixando os caras que viraram à noite dormir e depois volta e vira mais uma noite, vai fazendo as análises. E esses caras, eles tinham que estudar algum tipo de conteúdo ali, aprender algumas questões e também resolver algumas questões que envolviam um pensamento lógico, né? Tipo, resolver um problema assim, você tem uma mochila, você tem vários itens numa mesa, você tem que colocar o máximo de itens possível dentro da mochila com maior peso. Então você não pode botar só um blocão, porque aí só vai ter um item, embora seja pesado. Você tem que pontuar nos dois. Envolve um certo raciocínio. Sim. Você tem que pensar como é que vai encaixar e tal. Paradigmas experimentais mais ou menos assim que eles foram submetidos. O que os pesquisadores viram? O grupo que dormiu 8 horas foi o melhor. O grupo que dormiu 6 foi pior. O grupo que dormiu 4 foi pior. O grupo que virou à noite foi um desastre. Até aí, razoável. Acho que qualquer cidadão que não entende neurociência diria mais ou menos a mesma coisa. O que foi o mais legal nesse estudo? O grupo que dormiu 6 horas e o grupo que dormiu 4 horas, eles autorrelataram que estavam tão bem e tão confiantes quanto o grupo que dormiu 8 horas. Em outras palavras, você dorme mal, você vai pior no teu raciocínio, só que você acha que não. Você fala, não, eu tô inteiro, tô super bem. Só que objetivamente você teve déficit, só que você, por maquiamento, sei lá, você não consegue sacar isso. Então, assim, todos os estudos experimentais, os correlatos neurobiológicos de como o cérebro funciona no sono, uma questão de limpeza, uma questão de conectividade, facilidade para você integrar determinadas informações, piriri pororó, leva a crer que de fato dormir é muito importante para nossa aprendizagem, para nossa memória. Agora, quanto a você relembrar do que você dormiu, do que você aprendeu antes de dormir, eu não sei se é uma boa ideia, porque pode aumentar a sua ansiedade e tirar o seu sono. É o meu medo.
Particularmente, eu acho que não é uma boa ideia, tá? Quem sou eu para discordar da professora Barbara Oakley? Eu não acho uma boa ideia. Por quê? Porque se você elevar a sua ansiedade, você pode prejudicar o seu sono, apesar de você estar reativando aquela informação. Aí eu já dou uma cartada do Stanislas Dehaene, que é você fazer, uma das técnicas de estudo que ele sugere é você fazer uma revisão ativa espaçada, que é o quê? Beleza, você aprendeu na noite anterior, no dia anterior, o conceito, dorme, sem pensar naquilo, antes de dormir no caso, né? E aí no outro dia você revisa o que você estudou e assim você vai fazendo isso passando com o tempo para que você aumente o seu aprendizado sem prejudicar o seu sono. É o que eu acho que seria mais razoável você fazer do que você lembrar antes de dormir, porque se eu lembrar antes de dormir de um conceito, pode ser que eu comece a falar, puta, mas não tô sabendo direito, eu tenho que estudar mais, vou reprovar na prova, e leva uma cascata de eventos que aumenta a sua ansiedade e faz você não conseguir dormir. E aquelas coisas de ouvir com fone de ouvido, alguém falando outra língua e tu aprende a língua dormindo? Não tem sentido nenhum. Porque o primeiro componente do aprendizado do Stanislas Dehaene é a atenção. Se você não tem atenção direcionada ao estímulo, ao estudo, etc., você não aprende. Se fosse assim, você aprenderia inglês ouvindo música. Você tem atenção dormindo. O dormindo você está no inverso da atenção. E por isso que você pode correr, por exemplo, ouvindo uma música, ou trabalhar ouvindo música, e aí eu te pergunto que música você ouviu, às vezes você nem sabe, porque você não estava com atenção ali. O estímulo está chegando no seu ouvido, mas você não, no seu cérebro de uma maneira geral, mas você não está com a atenção direcionada. Então, você não está sacando o que está acontecendo. Quem dera se fosse assim. Na verdade, seria ruim se fosse assim, né? Porque imagina você dormindo. Aí vai lá, sei lá, o teu irmão pra te sacanear, bota uns bagulho. Aí você aprende uns negócios que você não queria. Começa a sair falando indiano de manhã cedo. É, o rolê que não faz sentido, né, cara? É importante ter esse filtro atencional. Mas legal, hein? Bacana. Eu diria que esse vídeo, na minha opinião, tá 80% certo. Então não é dormir 4 horinhas ali e tomar 2 litros de café. Não é uma boa ideia, cara. Opa. Não é uma boa ideia. Opa. Não é uma boa ideia o... Como é que é? Trabalhe enquanto eles durmam. Não. É bom você dar uma Durma dormida. enquanto eles durmam. Durma aí que é bom. Valeu, galera! Se você quiser saber mais sobre sono, você pode baixar o aplicativo do Reservatório de Dopamina, que eu deixei uma aula gratuita para você no aplicativo do RD sobre o que ocorre no cérebro de uma pessoa que dorme mal. Então você baixa aí na sua loja de aplicativos, Reservatório de Dopamina, faz o download, entra no aplicativo ali que vai ter um pouquinho embaixo, você rola a tela para baixo, vai ter uma aula gratuita sobre o cérebro que dorme mal, e aí você vai entender o que ocorre no seu cérebro quando você tem um sono de péssima qualidade e por que isso é importante e por que isso prejudica a sua formação de memória. Inclusive naquela aula eu falo sobre como o nosso sistema de recompensa fica bugado quando a gente dorme mal, a gente fica mais míope para as recompensas, você não consegue avaliar se aquilo vai ser uma recompensa grande ou não e, portanto, você toma decisões equivocadas, atribui muito esforço numa tarefa que não é recompensadora. E também o que ocorre no nosso cérebro para que a gente fique com uma regulação emocional prejudicada quando a gente dorme mal. Por isso que no outro dia você fica mais mal-humorado e mais reativo. A aula tá de graça, só você baixar aí e assisti-la. Valeu? No mais, like aqui no vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com as pessoas que você acha que tem um interesse e nos vemos no próximo vídeo.